E aí, beleza? Eu sou o Ícaro e hoje nós vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. E aí, bora lá? Pera aí que eu vou ver se eu fechei a porta. Se você é como a maioria das pessoas, você já deve ter visto isso aqui, ó. Não, é porque na verdade eu tenho um toque para organização. Eu gosto de tudo organizado, tudo bonitinho, nada fora do lugar, beleza? Ou então, você já deve ter visto isso aqui. Eu vou pedir pra você não ficar com raiva de mim, porque assim, se você escrever alguma coisa errada, eu vou corrigir, porque eu tenho um toque pra isso, é de mim mesmo, sabe? Mas o que o TOC realmente parece é isso. Mas o que realmente está acontecendo aqui? O que se passa na cabeça de alguém que tem TOC? Estudos mostram que cerca de 3% da população mundial é diagnosticada com TOC. No Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas lutam diariamente contra os sintomas desse transtorno. Então isso significa que você provavelmente não tem TOC, mas você pode ter. Ou alguém que você conhece, ou algum parente seu. E é por isso que você pode estar aqui assistindo esse vídeo. Apesar de não ser tão comum, o TOC pode ser uma doença grave. Cerca de metade, eu disse metade das pessoas que têm TOC lutam para fazer coisas do dia a dia consideradas como simples, como lavar as mãos, ir para o trabalho, se relacionar socialmente ou até ficar ao lado das pessoas que elas amam. Tudo parece tão difícil e tão complicado que essas pessoas lutam diariamente com pensamentos que deixam elas muito ansiosas. Então, pessoal, comparar toque com coisas como ter mania de limpeza ou de organização acaba soando como que você estivesse subestimando o real sentido de ter toque. Ter toque não é escolha, não é preferência e não é ser perfeccionista. Ter toque é uma desordem, é um transtorno que tem profundas raízes biológicas. Mesmo que não saibamos exatamente o que causa o toque, não é culpa sua que você tem. O toque é um transtorno que é desenvolvido na infância e que tende a piorar na vida adulta. Apesar de ser um pouco mais complexo do que isso, para simplificar um pouco, vamos dizer que algumas partes do nosso cérebro, como por exemplo responsáveis pela detecção de erros, pelos movimentos ou pela recompensa, não estão muito bem ligadas umas com as outras. Para a maioria das pessoas, quando você apaga a luz ou fecha a porta de casa, o seu cérebro registra aquilo como uma tarefa cumprida e você pode seguir com a sua vida normal. Mas para quem tem toque, quando você desliga a luz ou fecha a porta, você continua com uma ansiedade na mente e o cérebro se encarrega de procurar um significado para essa ansiedade. Será que eu não fechei a porta e vai entrar um ladrão lá em casa quando eu sair? Será que eu deixei a luz acesa e pode dar um curto-circuito e criar um incêndio e eu perder tudo na minha vida? Naturalmente, o nosso cérebro se encarrega de criar histórias para dar um contexto à nossa vida. Mas no caso do toque, o cérebro começa a criar histórias para uma ansiedade que não devia estar lá. Por isso, pessoas que têm toque experimentam imagens, emoções e pensamentos que não fazem o menor sentido e que são difíceis de tirar da mente. Esse é o O do transtorno obsessivo compulsivo. As obsessões, conforme essa lista aqui. Para tentar se livrar das obsessões, as pessoas acabam desenvolvendo compulsões, conforme essa lista aqui, que geralmente envolvem repetir a mesma coisa várias e várias e várias vezes. E na real, parece funcionar. De repente, a ansiedade pode começar a diminuir, as obsessões começarem a diminuir, mas quando elas voltam mais e mais fortes. Isso acaba nos levando a um elemento que, na verdade, define perfeitamente o toque: a dúvida. Pessoas que têm toque são consumidas pela dúvida. A dúvida é o principal mecanismo que cria as narrativas que fazem com que as pessoas passem horas e horas e horas experimentando a repetição daqueles pensamentos que causam ansiedade. Foi esse barulho no carro. Será que eu passei por um quebra-mola ou eu atropelei alguém? Será que alguém anotou minha placa e quando eu chegar em casa a polícia vai estar me esperando e vai me levar para a delegacia? Será que eu apaguei a luz quando eu saí de casa ou não? Acho que eu vou voltar e checar se eu apaguei. Se não apaguei, de repente tiver um curto-circuito e pegar fogo nas minhas coisas e eu perder tudo e de repente eu ter que trabalhar
tudo de novo. Será que aquela pessoa entendeu o que eu falei como uma ironia ou não? Eu acho que se eu não pisar nessa cerâmica dessa forma, vai dar alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa. Eu vou acabar perdendo o emprego e não vou conseguir pagar minhas contas e vou ter que morar na rua. Eu acho que eu não contei os abdominais que eu fiz. Eu pulei um, vou ter que fazer de novo. Preciso fazer de novo, eu preciso fazer de novo, eu preciso fazer de novo. As dúvidas e narrativas são tão difíceis de tirar da mente e consomem tanto tempo que muitas pessoas chamam o toque de ladrão de tempo. Essa é a parte do vídeo que você deve estar se perguntando: será que eu tenho toque também? A verdade é que muitos desses pensamentos invadem a mente de várias pessoas que não têm toque. Imagina aquele pensamento naquele dia que você passou em cima de uma ponte e você pensou: o que aconteceria se eu me jogasse dessa ponte? Ou então aquele dia que você estava dirigindo e de repente veio na sua mente um pensamento que você poderia simplesmente abrir a porta do carro e pular para fora. Ou aquele dia que você estava numa reunião importante do trabalho com várias pessoas importantes e você pensou: e se agora eu me levantasse aqui e saísse gritando? O que aconteceria, será? Então uma enorme quantidade de pensamentos intrusivos pode invadir a mente das pessoas diariamente. E isso não significa necessariamente que elas tenham algum tipo de problema ou transtorno. Você não é seus pensamentos. Seus pensamentos podem ser assustadores, mas eles não são perigosos. Mas as pessoas que têm toque realmente lutam contra aqueles pensamentos e passam horas e horas e horas lutando contra aquelas dúvidas, aquelas narrativas e acabam perdendo horas e repetindo várias e várias vezes as mesmas dúvidas e os mesmos pensamentos. É importante lembrar que se alguém está lutando diariamente contra pensamentos e medos relacionados à saúde, família, dinheiro, relacionamentos, essa pessoa pode estar experienciando o transtorno de ansiedade generalizada, que é algo bem diferente do toque. E pode ser inclusive tema para outro vídeo. Mas se você está realmente lutando contra esses pensamentos, essas narrativas e dúvidas que estão consumindo o seu tempo, então sim, você pode ter toque. A boa notícia é que sim, existe esperança. Vários medicamentos já demonstraram eficácia para combater o transtorno. A grande maioria deles age no sistema da serotonina. É mais ou menos similar ao que acontece com os antidepressivos. Porém, essas substâncias, quando são utilizadas para tratar o toque, são utilizadas em dosagens um pouco maiores. No que se diz respeito à terapia, a técnica da exposição e prevenção de resposta é uma das que tem apresentado melhores resultados. Com essa técnica, você vai aprender a se comportar quando é exposto a situações que causam as compulsões, os pensamentos, as narrativas e as dúvidas, e a lidar com elas em vez de engajar nessas situações que causam o sofrimento psicológico. Isso acontece porque o nosso cérebro é plástico, ele consegue desenvolver caminhos alternativos para fazer com que aquelas partes do cérebro que não se comunicavam bem passem a se comunicar melhor e fiquem de certa forma mais de boa. Por exemplo, se sua compulsão é fechar a porta várias e várias vezes, você vai começar a ser estimulado a fechar menos vezes, ou até situações em que você não vai fechar a porta e vai aprender a lidar com essa situação. Ou se sua compulsão é lavar a mão várias e várias vezes, você vai ser exposto a situações em que você vai ser obrigado a lavar menos vezes, ou até tocar em locais que você achava que era imperativo que você lavasse as mãos várias vezes porque ia deixar suas mãos sujas, ou até nem lavar as mãos e aprender a lidar com essas situações. Durante o tratamento, você pode precisar ir ao psicólogo 1 ou 2 vezes por semana, ou até mesmo mais de uma vez por dia. Em casos mais extremos, você pode precisar se internar em uma clínica por alguns dias ou semanas até você aprender a lidar melhor com a situação. A terapia de exposição e prevenção de resposta pode ser difícil para algumas pessoas, mas existem outras alternativas, como por exemplo a terapia da aceitação e compromisso, onde você muda a forma de relacionar com coisas que acontecem internamente, ou outras oriundas da terapia cognitivo-comportamental, onde nós aprendemos a desconstruir todas aquelas narrativas que o toque está criando em volta das dúvidas. Deixe nos comentários se você acha que tem toque e se você quer que eu faça um vídeo me aprofundando um pouco mais sobre uma dessas técnicas ou sobre todas elas. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e continuar por aqui para que possamos juntos fortalecer a nossa mente através do conhecimento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.